Dando continuidade às apresentações de trabalho de conclusão de curso TCC, eu chamo agora a acadêmica Samira Pedro Orlando. Ela fará a apresentação do seu trabalho com o tema O uso de agrotóxicos como defensivo agrícola e seu impacto na saúde humana. Tem como orientadores o professor mestre Rodrigo Arthur Perino Salvetti e a professora mestra Valéria Leite Aranha. Boa apresentação. Obrigada. Só está convertendo aqui. Boa noite, pessoal. Meu nome é Samira Pedro Orlando e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso de agrotóxicos como defensivo agrícola e seu impacto na saúde humana. Meus orientadores foram a mestre Valéria Leite Aranha e o mestre Rodrigo Arthur Perino Salvetti. Introdução. Ao decorrer do tempo, a espécie humana foi se evoluindo e se adaptando para sua sobrevivência. Essa adaptação veio a utilização das substâncias químicas, que em 1960, com a Revolução Verde, foi chamado de defensivos agrícolas. Porém, em 1980, o termo defensivo caiu por terra e foi denominado o termo agrotóxico, fazendo jus aos seus impactos. O que me inspirou a fazer esse trabalho foi o documentário O Veneno Está na Mesa, o filme o Erin Brockovich, Uma Mulher de Talento, e Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Todos esses exemplares demonstram os impactos que os agrotóxicos causam na saúde e no meio ambiente. Outra frase que eu achei tão importante, que foi inspiração, foi do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, que é: como é possível que seres tão inteligentes tenham almejado controlar umas poucas espécies indesejadas por um método que contaminou todo o meio ambiente e trouxe a ameaça da doença e da morte para a sua própria espécie? Diante desses pensamentos, o meu objetivo foi demonstrar para a sociedade os impactos que os agrotóxicos causam na saúde humana e também apresentar algumas medidas para minimizar esses impactos. A minha metodologia foi uma revisão bibliográfica, onde eu utilizei o PubMed, o NCBA, o Cielo e o Google Scholar. Eu utilizei algumas palavras-chave como agrotóxicos, defensivos agrícolas, impactos ambientais na saúde e meio ambiente. Discussão. O que é agrotóxico? Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, toda substância, pesticida ou praguicida capaz de controlar uma praga que possa oferecer risco ou incômodo à população e ao meio ambiente. Essas substâncias são destinadas para impedir insetos, ácaros, moluscos, roedores, fungos, ervas daninhas e bactérias. Também existe uma lei que demonstra o significado dos agrotóxicos. Essa lei é o decreto do número 4.074, de 4 de janeiro de 2002, do artigo 1, inciso 4, onde relata que os agrotóxicos são produtos e agentes físicos, químicos e biológicos, cuja finalidade seja alterar a composição da fauna e da flora, a fim de preservar de ações danosas de seres vivos considerados nocivos. Aplicação e uso. Em 1960, iniciou-se a Revolução Verde, com o propósito de acabar com a fome mundial após a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1939 a 1945. Isso resultou na intensificação do uso de defensivos no mundo todo. No Brasil,
a Revolução Verde passou a ser conhecida como modernização na agricultura, onde grandes produtores passaram a utilizar esses defensivos agrícolas em grande escala. Com a implantação do PNDA, Programa Nacional de Defensivos Agrícolas, incentivava o uso das substâncias em troca dos créditos agrícolas. Na década de 1970 e 1990, um exemplo, nos Estados Unidos, passaram a utilizar 12 vezes mais agrotóxicos do que nas décadas anteriores. Isso resultou a um efeito adverso imediato, onde ocorreu pragas agrícolas mais resistentes, houve perda agrícolas expressivas e uma diversificação de defensivos agrícolas, ou seja, os agrotóxicos. Durante o período da pandemia, no meio desse ano, em maio, foram liberados 118 agrotóxicos durante esse período. E também o Brasil foi considerado como o segundo maior comprador mundial de agrotóxicos proibidos. Aplicação. Uma das técnicas mais utilizadas para aplicação é por via aérea, causando dispersão das substâncias e atingindo quilômetros de distâncias das áreas desejadas, como vocês podem ver nas imagens. Porém, pode ocorrer danos também não só na plantação de interesse, mas também nas áreas de preservação ambiental, nas nascentes de água, no solo, nos animais domésticos, nos animais silvestres e nas pessoas que habitam na localidade. Os impactos na saúde humana. Com o uso frequente dos agrotóxicos, foram surgindo vários impactos ao meio ambiente e, consecutivamente, na saúde humana. O contato com agrotóxico se inicia pela pulverização e manuseio dos produtos por via dérmica, a inalação das partículas aéreas por via respiratória ou por consumo de resíduos em alimentos ou em água por via oral. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, existem dois efeitos, o efeito agudo e o efeito crônico. O efeito agudo são intoxicações que geram efeitos a curto prazo no organismo humano. Isso pode ocorrer irritações nos olhos, dores de cabeça, transpiração anormal e problemas respiratórios leves. O efeito crônico são intoxicações que geram efeitos a longo prazo no organismo humano, podendo gerar câncer, depressão, infertilidade e problemas respiratórios mais graves, como a asma. O Brasil foi considerado um dos países que mais consomem agrotóxicos. São mais de 30 tipos de substâncias químicas consumidas em larga escala no país. Muitas delas são proibidas na União Europeia, como exemplo, o endosulfan, que foi proibido em 2013, e o metamidofos, que foi retirado em 2012. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as substâncias. O endosulfan é um inseticida e acaricida que tem a capacidade para afetar o sistema endócrino e o metabolismo orgânico, através das atividades da glândula da hipófise, causando problemas na tireoide, na suprarrenal, nas mamas, no ovário e no testículo. Os metamidofós são inseticidas que têm efeitos genotóxicos que provocam a troca de cromátides irmãs in vitro e aberrações cromossômicas e em roedores. Porém, esses efeitos são semelhantes a seres humanos. Os organofosforados são inseticidas que são associados a transtornos psíquicos e depressivos, com alto índice de tentativa de suicídio. O triclorfon são inseticidas que
que tem a capacidade de quebrar cromossomos, quebrar cromátides de linfócitos e causar anomalias congênitas e síndrome de Down. O Aldrin é um inseticida que tem a capacidade de provocar vertigem, opacificação da córnea, insuficiência respiratória, atrofia testicular, infertilidade e câncer. O Roundup é um herbicida conhecido como inofensivo, porém, ele pode causar lesões corrosivas da mucosa oral, esofágica, gástrica, tosse, entre outras doenças, podendo ocorrer também alterações neurológicas, gerando convulsão, coma e morte. Os glifosatos são herbicidas que, segundo Samsel e Sanef, causará 50% dos autismos em crianças até 2025, podendo desencadear também o Alzheimer, a depressão, as doenças cardíacas, o câncer e a infertilidade. O 2,4-D é um herbicida que tem a capacidade de desregulação endócrina, perturbação na função respiratória, alterações genéticas, efeitos carcinogênicos e desenvolvimento da doença neurodegenerativa de Parkinson. Exemplos de casos que impactam a saúde humana. Um exemplo, aqui no Brasil, Rigoto, 2013, fez uma pesquisa onde ele comparou 3 municípios do Ceará. Esses são Russas, Quixeré e Limoeiro do Norte, onde ele obteve com comparação com outros agropolos, onde ele obteve o crescimento de óbitos por neoplasia e óbitos fetais, pelo alto consumo de agrotóxicos na região. Outro exemplo, no oeste de Minnesota, nos Estados Unidos, ocorreu um aumento de anomalias congênitas entre nascidos na população. Essas crianças nasciam com o sistema nervoso cerebral, circulatório e respiratório afetados. Também foram encontradas taxas mais altas de anomalias congênitas em bebês concebidos na primavera, segundo Gary, 1996. Em 2002, Gary fez uma segunda pesquisa onde ele comprovava que as crianças concebidas na primavera nasciam com anomalias congênitas por causa do alto consumo de herbicidas na primavera, diferente das outras estações do ano. Medidas mitigadoras. Existem medidas e elas devem ser tomadas, e algumas delas são utilizar equipamentos de proteção individual, EPI, manter os agrotóxicos longe de crianças e animais, realizar o descarte correto das embalagens, lavar frutas e hortaliças de maneira correta, utilizar controles biológicos eficientes e realizar monitoramentos rigorosos em empresas que produzem agrotóxicos. Conclusão. Podemos concluir que existem diversos tipos de impactos que os agrotóxicos causam na saúde humana. Em alguns locais, com alto índice de doenças, podem estar associadas com contato direto ou indireto com os agrotóxicos. Também podemos falar que existem medidas para minimizar os impactos que os agrotóxicos causam no meio ambiente e na saúde humana. Basta começar a praticar mais. E também não podemos esquecer que durante esses últimos anos ocorreu uma modificação nas leis e uma flexibilização com o uso de agrotóxicos proibidos em outros países no Brasil. Contudo, com tudo isso, as revisões dessas leis e a elaboração de estudos que demonstram os riscos dos impactos que os agrotóxicos causam tanto na saúde quanto no meio ambiente são indispensáveis para o futuro. Minhas referências. E muito obrigada. Muito bom. Parabéns, Samira, pela apresentação. Eu vou falar por último, tá? Vou deixar para fazer minhas considerações depois. E vou fazer a sequência Luciana, João,
Rodrigo, Val, tá bom? Tá bom. Então, passo a palavra para a professora Luciana. Boa noite, Sam. Tudo bem com Boa noite. você? Tá Bem, mais calma agora? um pouquinho. Respira fundo. Aquela menina sorridente, né? Que continua sorridente, cheio de energia. E por fim chegou no seu dia, né? Da apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. A professora lembra que você ainda estava em dúvida, né? O que você poderia abordar agora na conclusão de curso, e por fim você veio com um tema extremamente polêmico, né? E que eu gosto muito de falar sobre esse tema. E sinceramente, a professora ficou feliz, assim, eu digo que meu coração até pulou mais forte quando eu vi que as suas inspirações foram aquelas, né? Que um deles eu tratei com vocês nas minhas aulas, que foi do Veneno Está na Mesa, do Silvio Tendler, da Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, né? E o outro que a professora não conhecia, que acho que é um filme, né? Se eu não me engano, que eu vou assistir, né? Até agradeço aí a sua partilha de inspiração. Então, assim, eu fico muito feliz pelo trabalho que você desenvolveu, muito bem escrito, Sam. E até eu estava pensando, o seu trabalho da Miriam, eles se complementam. Então, até dá para a gente ver aí, né, com o professor Rodrigo, com a professora Valéria, com a Miriam, de nós unirmos tudo isso e realizarmos uma publicação completa, né? Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Alguns pontos que não estavam lá no outro trabalho foram reforçados aqui e vice-versa. Eu entendo que é importante a gente trabalhar em grupo porque a gente se complementa, né? E em relação à parte escrita, a professora só tem assim um complementozinho, né? Quando você fala na parte do. Deixa eu pegar aqui o trabalho, só um momento. Uhum. Lá, Impactos na Saúde Humana, quando você fala do Aldrin, o Aldrin eu já trabalhei com ele, né? Poxa, professora, você trabalhando com agrotóxico? Pois é, gente, quando a gente vai para campo trabalhar com civicultura, a gente aprende de tudo um pouco. Então, olha a frase, eu já trabalhei, né, com Aldrin, com Roundup, com vários, porque eu preciso entender como ele funciona para que eu possa levantar a bandeira. Ó, eu sou contra, né? Então, sou contra o uso de agrotóxicos. Quando a gente fala do Aldrin, ele tem dois tipos. Eu acho que até você já leu sobre isso, né? Um que é aquele 400 ppm, que é a bifentrina, que ela é 4%. E tem o outro, que é o 25CE, que é o fipronil, que a concentração dele é 2,5%, né? Esses ambos que levam o nome como Aldrin, que é uma marca registrada pela Interfina Agroquímica, eles são inseticidas, né? E até quando você vê lá as instruções do fabricante, ele coloca assim, inseticida e formicida. Daí eu me pego pensando, calma, mas formiga, que classe que ela é mesmo, né? Não tá dentro ali do inseto e tal, enfim, né? Me dá um nó na cabeça, mas a gente entende que é para matar, então, os insetos de maneira geral. Esse complemento é só para você destacar lá no seu trabalho, tá? Então, coloca o Aldrin como uma marca registrada, coloca o Rzinho, e aí, quando o Neves faz o apontamento, lá, né, realmente ele foi proibido no Brasil, só que tem alguns locais, algumas entidades especializadas, até vergonhoso falar isso, né, que isso continua sendo comercializado, né, Sam? E aí, na parte das fases lá, cadê? De medidas mitigadoras,
Você foi muito esperta, garota, porque na apresentação você não colocou a seguinte frase, né? Utilizar a biotecnologia a favor da agricultura através da modificação genética dos alimentos. Isso daqui a gente ficaria o ano inteiro discutindo, inclusive a professora Rosemary também, né? A gente sempre discute esse tema, então é um tema polêmico. E aí, até que ponto a gente é a favor do melhoramento genético, né? Quando a gente pensa que é possível ter equilíbrio, né, nas populações, nas comunidades, é possível a gente ter uma grande produção aí de vegetais, de alimentos, né, para suprir a fome do povo, né? E nós não precisamos utilizar esses agroquímicos, né? Esses agrotóxicos. Isso também me lembra as aulas de ecotoxicologia que você teve comigo, né? Que a gente discutiu muito isso em relação à substância química, né? Que ela vai interagir com o organismo não só humano, como todas as outras formas de vida. E tudo vai depender da dose, da frequência, né? Enfim, da exposição e tudo mais, né? Então, quando a gente pensa assim, pô, é possível ter agrofloresta? Então, será que é possível a gente utilizar cada vez menos agrotóxico? Com certeza, mas a gente não pode esquecer aquilo que nós falamos no dia que a Miriam apresentou, quem está por trás de tudo isso, e aí eu não vou prolongar, porque a conversa vai muito longe, né, Sam? Depois, então, a gente finaliza toda essa ideia, até porque cada um vai subir uma bandeira, né? Você subiu uma bandeira lá no final, que eu aplaudi você, né? A hora que você colocou lá, fulano, fora, eu falei, nossa, que massa, né? Então, é isso, estamos todos juntos, a gente pensa dentro da caixa e fora da caixa ao mesmo tempo, né? E aí depois a gente só finaliza as ideias, eu, você, professora Valéria, professor Rodrigo e Miriam, e bora publicar, tá certo? Parabéns, Sam, muito sucesso aí na sua carreira como bióloga, tá certo? Obrigada, Lu. Muito obrigada. Obrigada, Luciana. Professor João. Novamente, boa noite a todos. Boa noite, Samira. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho, né? Parabéns Obrigada. pela belíssima apresentação. Eu fiquei muito feliz ao ler o trabalho, porque eu não entendo muito dessas coisas de agrotóxico, né? Então, ontem e hoje eu estou aprendendo muito sobre isso. E eu gostei muito da forma como o trabalho foi conduzido. E eu queria aqui ratificar também sobre a sua evolução ao longo do curso, né? A Samira, que entrou no curso de Ciência Biológica, e a excelente profissional, né, o crescimento pessoal e profissional, o qual você está deixando o curso também. Desejo sorte, né, e sucesso, e que Deus abençoe sempre o seu caminho. Amém, muito obrigada. Sobre o trabalho em si, eu não tenho como contribuir, porque eu estou aprendendo com o seu trabalho. Eu nem me atrevo, né, a meter o dedo em cima disso. O texto em si está bem coeso, muito legal, muito gostoso de ler, e eu fiquei pensando na revisão bibliográfica que ela fez e quanto autor. Eu acho que deve ter dado um trabalhão para você encontrar e ler todos esses trabalhos. Gente, vocês não têm noção, o trabalho tem 15 páginas, 5 páginas só de referência bibliográfica, né? Então vocês imaginam o quanto essa menina ralou, buscando, lendo, e conseguiu de forma excepcional, né, e compilar todos esses dados, e o resultado está aí, né? Um excelente trabalho em si. E eu novamente fico assustado com a quantidade de números, né, de agrotóxicos que são utilizados pelo Brasil e que não se passava pela minha cabeça, né, até o momento não me interessei por ler sobre isso, e esse trabalho ficou bem legal. E também as causas, né?
Eu fiquei horrorizado em saber a quantidade de doenças e tudo mais que pode ser causado. Eu não conhecia sobre essas referências que te inspirou a fazer esse trabalho. Como a professora Luciana falou, também agradeço a você, vou procurar a ler esses livros e também assistir ao filme para entender um pouquinho mais, né? Porque quando a gente vai ao supermercado e compra alimentos, a gente não leva em consideração a tudo isso, né? Não digamos que a gente está sendo enganado, mas a gente não sabe qual foi o processo por trás de tudo aquele tomate bonito que está lá na quitanda, né? E tudo mais. Sim. Aquele tomate cheio de... com, sei lá, um branquinho em volta, assim. Tome cuidado. Parece uma cera, né? Você raspa com a faca, parece uma cera em volta. É complicado. E também do Randap. Randap faz parte do quem mora no sítio, chácara. Eu falo que nossa geração é de vagabundo porque não quer saber de pegar na enxada mais. Né? O mato cresceu, usa Randap. Eu não quero pegar enxada e carpir. Então, agora a gente tem que parar e pensar quais são as consequências, não só para a população humana, mas também para o meio ambiente. Né? Então, é muito utilizado em qualquer lugar que você vai, o Roundup, com certeza, é muito utilizado nesse quesito. E eu aprendi um pouquinho, agora quando eu for falar sobre isso, ou ver alguém que for aplicar, eu vou questionar, né? Vou orientar, vou falar sobre a educação ambiental em relação a isso. Eu não tenho muito, como eu disse, acrescentar. Algumas coisinhas do texto e referências eu já deixei no trabalho, depois eu te envio e está tudo certo. Tá bom. Finalizo por aqui. Muito obrigado e parabéns. Obrigada, João. Muito obrigada. Obrigada, João. Então, primeiro, Rodrigo. Obrigado, Val. Samira, cadê o copo de chá? Não dá pra Não, eu bebi de manhã. Hoje agora eu não tomei. Senão eu ia dormir. Não pode dormir na hora da apresentação, como assim? Então. Samira, acho que não tem muito mais o que falar, né? O João e a Lu falaram aí basicamente uma síntese do que nós pensamos, né? Contar um segredo para vocês enquanto vocês estão apresentando aqui. A gente está discutindo lá no nosso grupo de professores lá os trabalhos de vocês, já estamos falando o que é legal, o que não é e tal. E não teve comentários negativos do seu respeito, né? Assim, a gente viu realmente a Samira crescer ao longo desses últimos anos e virar essa bióloga que está aí na minha frente. Eu estou vendo você no meu cantinho da tela aqui. Então, assim, não tem muito o que falar, né? Sobre o trabalho, duas coisinhas, né? A primeira, você começou esse tema com o Rafa, né? O Bartô. Sim. Aí o Rafa não faz mais parte do nosso grupo, infelizmente, e aí você chegou para mim e falou, e aí? Eu falei, bom, vamos embora, né? Vamos embora, vamos pegar a Val junto de esteio, vamos pegar ela no braço assim, a Val de um lado, você no outro, e vamos embora, vamos tocar esse trabalho aí. E no fim, saiu um trabalho muito bom, né? E saiu um trabalho muito bom porque você se dedicou a ele o ano inteiro, né? E principalmente nesses últimos 6 meses, que você me ligava praticamente 2, 3 vezes por semana, né? A gente conversava e trocava ideia, como não dava para a gente reunir presencialmente. A gente conversava muito pelo WhatsApp, fazia ligação, chamada de vídeo e tal. E você sempre falava, eu quero mais alguma coisa, eu quero mais alguma coisa. Eu ia caçando referências e mandando para você, e você descobria mais textos. E, João, ela leu todos esses trabalhos, cara. Ela leu todas essas 5 páginas de referência. Eu sei porque ela resumiu cada uma delas para mim. E está lá na pastinha nossa compartilhada lá, o resumo de cada um desses trabalhos. Então, assim, o que dá para falar? Ela fez a parte dela. Pois é, essa cara mesmo, é a única cara que dá para fazer. Samira, esforço, a consequência do esforço é o resultado. Né? E o resultado está aí. Parabéns.
Obrigada. Muito obrigada, Salvete. Val, é com você. Muito bem, eu não caí, não. Eu estava tentando fazer uma foto do Rodrigo aqui, porque você sabe que eu fiz o print de todas as apresentações, mais as gravações, né? E não consegui fazer a foto do Salvete. Mas eu acho que o João, né, com certeza o João deve ter. Mas depois o Salvete volta, fala alguma coisinha e eu faço o print. Bom, mas enfim, em primeiro lugar, Samir, eu gostaria de agradecer por você ter me convidado também para te ajudar nessa orientação. Na verdade, o Rodrigo foi o grande orientador, né? Eu contribuí com um pouco do meu conhecimento. É um assunto que eu gosto muito. E como o Rodrigo falou, né, a Samira de repente foi deixada, né? Então, infelizmente, teve um atropelo no meio do caminho, porque o orientador dela, na verdade, era o professor Rafael, né? Por outros motivos, nos deixou. E aí, ela falou, e agora, Val, o que eu faço, né? Eu vou ficar sem apresentar? Eu vou ficar sem orientador? Eu falei, não, você não vai ficar. Aí eu falei, serve eu? E ela falou, nossa, é tanta honra e tal. Então, essa é a historinha da Samira, porque ela já tinha começado os trabalhos dela. Mas o viés da Samira estava muito relacionado à parte da embriologia especificamente. Aí foi quando o Rodrigo e eu falamos assim, olha, para que eu possa te ajudar, eu vou ter que mudar um pouco o curso dessa história, porque a embriologia muito específica não é muito a minha praia nem a minha área, né? O lado mais ambiental, né, que é onde eu tenho mais conhecimento. E foi aí, então, só para esclarecer para o João e para a Luciana, né, que ficaram curiosos, a primeira coisa que eu falei para a Samira foi, bom, ela me relatou, né, os livros que estavam inspirando, né, e aí eu falei, bom, já que você tem essas inspirações, eu acho que para quem quer falar de agrotóxico, defensivo agrícola, né, meio ambiente, vai mais uma inspiração, que é um filme, ele é antigo, ele, na verdade, estrelou no ano de 2000, eu assisti, gostei muito, né? É um clássico, quando a gente fala sobre isso, né? Um clássico, que é Erin Brockovich, que, na verdade, né, o filme ele vai mostrar exatamente o percurso, né, da Erin Brockovich, que ela é uma... Ixi, caí. Caiu não, Val? Para te ouvir, professora. Agora caiu. Agora a Val caiu. Erin Brockovich é um filme baseado em fatos reais, complementando aí a Val enquanto ela não retorna. É um filme baseado em fatos reais de uma ativista, podemos dizer assim, né, que desafia uma indústria de agrotóxicos nos Estados Unidos, né? E aí tem toda a história lá das doenças que esses agrotóxicos causavam na comunidade, todas as questões relacionadas às ações dela junto à sociedade para combater essa indústria, né? Então é um filme bem impactante. É um filme que eu também tinha sugerido para a Samira, né? Nessa mesma conversa aí, surgiu o filme e a Samira falou, vou assistir, e ela assistiu. Né? Do mesmo jeito que ela pegou todos os livros para ler, ela pegou o filme para assistir também. A Val retornou. Val? Eu retornei, mas acho que estou sem... Vocês não estão me vendo, né? Não estamos te vendo, mas estamos te ouvindo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci, meu computador estava programado para fazer atualização, né? Péssimo momento. Tudo que não poderia acontecer agora, né? Eu vou sair de novo e já entro, tá? Ok, aguardamos.
É a E fala vale da Val. muito a pena assistir. Esse filme vale muito a pena assistir. Sim, recomendamos. Recomendamos. E o livro também, Primavera Silenciosa. Aqui, ó, vou fazer propaganda. Assistam, leiam. Aê, gostei de ver, Sam. Leia também, Lu. Oi, não, esse eu já dei umas folheadas aí. É um baita livro, um baita livro. Na verdade, o filme da Erin Brockovich é baseado tanto na história real dela quanto no livro da Rachel Carson. É muito bom. Val, estamos te vendo. Exatamente. Eu estava comentando exatamente isso, né? Que a Erin, ela é uma ativista, né? E qual que é o grande lance aí da questão do filme, né? Ela vai, então, lutar em relação contra, na verdade, a PGIE, né? Que é uma empresa que está fazendo um despejo de contaminantes nos rios, né? No caso aí era o cromo 6. E, obviamente, observou-se que com o tempo as pessoas local elas estavam apresentando câncer, né? Principalmente em relação ao sistema digestório, pelo consumo da água contaminada. Então, o filme é muito legal, eu acho que vale a pena, fica a dica aí para todos que estão nos ouvindo, assistir, porque é um momento de bastante reflexão. Então, foi daí que veio essa inspiração em relação ao filme. O Rodrigo também não tinha assistido, ele falou, peraí que eu vou assistir esse filme também. E realmente nos coloca para pensar, né? Claro, como a Luciana falou, falar de agrotóxicos, defensiva, a gente precisa ir devagar, que o andor é de barro, né, gente? Porque eu não posso levantar uma bandeira e já sair por aí, né, e falando, não use isso, não use aquilo, porque nós temos aí nada mais, nada menos que 8 bilhões de seres humanos para serem alimentados em um planeta tão sofrido. E a gente precisa pensar com cuidado em relação a todo o processo agrícola, não é? Mas, quanto menos prejudicial para a nossa existência e de todas as espécies, o planeta agradece. Nós fizemos vários encontros, né, reuniões online, e por isso que eu volto a dizer, né, com todas as dificuldades, né, a Samira tinha as dificuldades dela, claro, isso é normal num acadêmico, eu também tenho dificuldade, e eu volto a falar, quem não lê não escreve, né, e isso eu falo que é espelho, que é para mim mesmo, que é para eu continuar lendo, para que eu possa escrever, não é? Então fazíamos as reuniões, então quem quer vai e faz, quer dizer, a Samira, falei, você quer fazer uma reunião online? Ela topou todas, nos horários mais esdrúxulos, né, porque são os horários que eu tinha livre, né, porque a coordenação me toma um certo tempo. Eu falei, olha, eu posso 2 horas, pode, às 4, pode, sábado, pode. Então, quer dizer, ela não pôs nenhum obstáculo, não foi no horário que ela, Samira, podia, ao contrário, né, Sam? Foi o horário que ela sentou, que eu falei assim, Samira, pode esse horário? Vai, então. E isso é muito legal, não é? Fazer as reuniões de orientação, ouvir o que o orientador tem a dizer para você, esse é fundamental para o trabalho andar. Escrever, ainda que sejam 5 linhas sem pé nem cabeça, e mandar para o seu orientador, o orientador falou assim, Samira, arranca tudo isso aqui. Vocês sabem que eu sou delicadinha, né, gente? Ao contrário do Rodrigo, né? Samira, não, tira isso. Mas tira tudo, Val, tira. Mas tá com cara de artigo mesmo. Mas, como o João falou, né? Nossa, quantos artigos. Sabe o que é, João? É que eu falei assim para a Samira. Eu aprendi uma coisa quando eu comecei a escrever artigo, que a primeira coisa que a gente faz é uma relação dos artigos que tem a ver com o tema que você quer pesquisar.
Então eu falei para ela, junto com o Salvete, Samira, compila tudo que artigo você acha que tem a ver. Faça uma ficha, resumo desses artigos e cada coisa que você acha que vai ser importante, você destaca. E aí a gente vai tentando ver se eles se encaixam. Se da lista toda também nada se encaixar, ou se eu só for utilizar 2 parágrafos, porque eu achei aquilo relevante, não tem problema, né? E foi aí que começou a surgir a Samira, escritora de artigo. Ela levantou, nem eu imaginava que ela fosse levantar tanto artigo assim. Eu posso falar para você, no máximo eu mandei uns 3 artigos, o resto foi tudo ela que levantou, João. Por isso esse monte aí de artigos. Porque como vocês viram, né, quando você fala assim, eu não achei nada, o não achei nada é muito relativo. Onde você pesquisou? Quais foram as palavras-chave que você usou? Não é? Isso, mais legal ainda, é que a Samira entendeu que eu não ia escrever por ela e o Rodrigo não ia escrever por ela. Quem tem que escrever é você, aluno. Nós vamos falar, esse contexto está legal, esse parágrafo está errado, tira fora. Não, isso se liga a isso. Olha, isso ficou 10 parabéns. Então, pessoal, eu só me estendi um pouco, porque como orientadora da Samira, né, eu tenho direito a essa fala, e por isso aí acabei me estendendo, tá? Eu só tenho a te dar parabéns, e como o João também falou, a Samira que entrou no curso de Ciências Biológicas é uma, e a Samira que está saindo é uma Samira madura, é uma Samira que sabe o que quer da profissão, e vai ter muito sucesso como bióloga. Muito obrigada por ter me escolhido, junto com o professor Rodrigo, para ser a sua orientadora. Muito obrigada mesmo, do coração. Tá? Imagina, Val. Eu que escolheria de novo. Enquanto eu caí e estava retornando, eu aproveitei esses minutinhos para já fazer as considerações com a banca fora. E por isso eu já posso passar para você que você foi aprovado. Tá ok? Podemos parabéns. Muito obrigada, Val. E eu passo aí a palavra a você agora. Eu só quero agradecer primeiramente a Deus, depois aos meus pais, porque eles me deram muito apoio e me ajudaram, mesmo que eles não entendiam nada, mas eles sempre me ajudaram. Eu agradeço muito a todos os professores, principalmente a você, Val, e ao Salvete, que me ajudaram quando eu não via nada, quando eu estava caída. Vocês foram e me levantaram. Então, agradeço do fundo do meu coração. E vocês, aonde eu for andar, eu sempre vou carregar o Biologia Forte comigo, porque eu cresci com vocês. E vocês realizaram o meu sonho. E tudo que eu sou graças a vocês. Muito obrigada. Muito obrigada aos amigos também que estiveram junto. Nós obrigada de coração. Legal.